Oi, gente, bem-vindos a mais um Papo de Graça. E hoje o tema que eu escolhi para a gente falar é sobre não se acomode com a medida de fé que você tem. E por que eu estou falando sobre esse assunto? Porque novas situações que a gente vai passar vão exigir novas experiências com Deus, né? A gente vai crescendo, né? A cada experiência, a cada dificuldade é uma oportunidade da gente crescer em fé, né? E muitas vezes a gente já deu vários passinhos, a gente já teve várias experiências com Deus que fazem a gente conhecer melhor Ele, né? Como Ele nos ama e como Ele trabalha na nossa vida. Mas às vezes a gente vai enfrentar novas situações que a gente nunca viveu antes e isso vai exigir da gente confiança de novo, mais experiência com Deus, né? E aí eu trouxe aqui uma palavra para a gente falar sobre isso, que está em Lucas 17, 5, que é quando os apóstolos falam para Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. E o Senhor disse: se tivessem fé como um grão de mostarda, direis a essa montanha: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então, na verdade, o que Deus está falando aqui é que Ele vai exigir de cada um de nós o tamanho de fé de acordo com a nossa caminhada, né? Ele não vai exigir de uma pessoa, por exemplo, que nunca teve uma experiência com Ele, que a pessoa acredite cegamente, sem duvidar, sem ter medo, sem nada. Porque Ele entende o que aquela pessoa já viveu. Então, por exemplo, nesse caso aqui, se a pessoa tiver um pinguinho que seja de fé em Deus, de acreditar que Ele pode fazer, Deus vai fazer. Porque o poder está em Deus, mas Ele precisa da fé, nem que seja um pinguinho, para poder fazer. Porque Ele age o poder dele através da fé. Tanto que a gente pode ver em vários momentos da Bíblia, Jesus falando: a tua fé te curou, a tua fé te salvou, né? Porque Ele age através da fé. O poder está nele, mas age através da nossa fé, né? E a gente nunca pode estar acomodado, né? Achar que não, agora eu já tive experiências com Deus, agora minha fé é inabalável. Tudo bem, que bom que você, né, confia em Deus, que a tua fé cresceu, mas você precisa saber disso, que sempre vão existir novas situações que vão exigir de você crescimento de novo, né? E aí eu trouxe aqui mais um exemplo, mais uma palavra que está em Mateus 14. Aí aqui primeiro é quando Jesus multiplica os pães e peixes, né? Vamos lá, Mateus 14, 17. Eles falam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: trazei-os aqui. Porque Jesus sempre pede da gente o que a gente tem. Mesmo que você ache que eu tenho pouco, eu tenho quase nada, confia isso a Jesus, porque Ele vai multiplicar. Ele tem o poder, mas Ele precisa que você confie o que você tem. Dê tudo de si, faz o seu possível, porque Ele vai fazer o impossível, né? E aí Jesus, erguendo-os, né, esses pães e peixes, olhou ao céu e os abençoou. Partiu os pães, deu aos discípulos, e os discípulos distribuíram à multidão. E todos comeram e se saciaram, e ainda levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. Ou seja, eles só tinham 5 pães e 2 peixes, e depois da multidão inteira comer, sobrou 12 cestos cheios. E ainda diz aqui no final que os que comeram foram quase 5 mil homens, além das mulheres e crianças. Então, isso aqui é para ficar nítido que é um milagre, né? E da mesma forma que Jesus multiplicava, ele continua sendo o mesmo hoje. Então ele pode multiplicar tudo na sua vida, mas você precisa levar para ele o que você tem. Seja a sua atitude, seja a sua disposição: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu só tenho isso aqui, mas eu sei que o Senhor tem poder para multiplicar, tá? E aí eu trouxe aqui essa palavra por quê? Porque logo depois dessa multiplicação dos pães e peixes, os discípulos estavam lá, presenciaram tudo isso, viram como Jesus é poderoso. E aqui depois, o próximo, aqui ainda em Mateus 14, depois vem a passagem onde Jesus anda por cima do mar. Aí diz, em 24: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas.
E aí Jesus dirigiu-se para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos se assustaram, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondendo Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Então eu trouxe esse exemplo para mostrar que mesmo eles tendo acabado de ver aquela multiplicação, aquele milagre, né, espetacular na frente dos olhos deles, logo depois eles ficam com medo, né? Eles não confiam ali. Pedro, né? Pedro, a princípio, confia, ele começa a andar, mas aí quando ele olha para as circunstâncias, ele vê o vento, ele olha para baixo, vê a profundidade da água, ele fica com medo e aí ele começa a afundar. Então, mesmo toda aquela experiência que eles já tinham vivido, já tinham visto vários milagres, aquilo não foi suficiente para aquela nova situação que ele estava vivendo. Entendeu? Então a gente precisa, assim como os discípulos, assim como a gente viu aqui em Lucas 17, pedir: Senhor, aumenta a nossa fé para todas as situações novas que eu vou viver, Pai. Eu quero confiar em Ti, Pai. Eu quero andar por fé, Pai. Eu não quero olhar para as circunstâncias assim como Pedro olhou. Eu não quero olhar para as dificuldades que estão me esperando, Senhor. Eu quero que o Senhor aumente a minha fé para que eu possa atravessar tudo que eu preciso com a Tua força, Pai. Tá? Então é isso que eu queria trazer para a gente hoje. Não se contente com a sua medida de fé, porque sim, ela é suficiente. Deus te ajudou a chegar até aqui, mas a gente precisa estar sempre crescendo em fé, estar sempre tendo novas experiências com Deus, estar sempre em comunhão com Deus, pedindo para Ele aumentar a nossa fé a cada dia, nos dar sabedoria para a gente enfrentar cada nova situação. Tá bom? Então é isso que eu desejo para vocês, que Deus aumente a fé de vocês a cada dia mais, para que vocês enfrentem tudo que vocês precisam e a vitória é certa em Cristo Jesus, tá bom? Uma ótima semana para vocês, um beijo e até o próximo Papo de Graça. Uhul! Aumenta minha fé, me faz crescer, quero tocar tua glória e poder. Vem envolver, quero te ver e em teus braços me esconder.